Medidas de tendência central. Existem várias formas de caracterizar um conjunto de dados. As formas mais simples, estatisticamente falando, são as medidas de tendência central, moda, média e mediana. A moda representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. Sendo assim, para defini-la, basta observar a frequência com que os valores aparecem. O conceito e a ideia de média estão sempre relacionados com a soma dos valores de um determinado conjunto de medidas, dividindo-se o resultado dessa soma pela quantidade de valores que foram somados. A mediana é uma medida de tendência central da estatística que corresponde ao valor central de um conjunto de valores ordenados. Se a quantidade de valores for um número par, devemos fazer uma média aritmética dos dois números centrais, e esse resultado será o valor da mediana. A amplitude de um conjunto em estatísticas é a diferença entre o maior elemento desse conjunto e o menor. Em outras palavras, para encontrar a amplitude de uma lista de números, basta subtrair o menor elemento do maior. No exemplo dado antes, existem duas amplitudes a serem avaliadas, a do primeiro e a do segundo aluno. O primeiro aluno tem 8 como a maior nota e 6 como a menor. A amplitude de suas notas foi 8 menos 6 igual a 2. O segundo aluno teve 10 como sua maior nota e 4 como sua menor. A amplitude de suas notas foi 10 menos 4 igual a 6, embora não seja possível determinar qual dos dois teve a melhor desempenho apenas por essas medidas, pois não é possível saber qual dos dois teve um aumento nas notas. Esses resultados já diziam que a variação de notas do primeiro aluno foi muito menor do que o do segundo. Variância. A variância é determinada pela média dos quadrados das diferenças entre cada uma das observações e a média aritmética da amostra. Eu vou falar sobre o desvio padrão. O desvio padrão é definido como a raiz quadrada da variância. Desta forma, a unidade de medida do desvio padrão será a mesma da unidade de medida dos dados, o que não acontece com a variância. Assim, o desvio padrão é encontrado fazendo-se dp igual a raiz quadrada de v. Quando todos os valores de uma amostra são iguais, o desvio padrão é igual a zero, sendo que, quanto mais próximo de zero, menor é a dispersão dos dados. Coeficiente de variação. Para encontrar o coeficiente de variação, devemos multiplicar o desvio padrão por 100 e dividir o resultado pela média. Essa medida é expressa em porcentagem. O coeficiente de variação é utilizado quando precisamos comparar variáveis que apresentam medidas diferentes. Como o desvio padrão apresenta o quanto os dados estão dispersos em relação à média, ao comparar amostras com médias diferentes, a sua utilização pode gerar erros de interpretação. Desta forma, ao confrontar dois conjuntos de dados, o mais homogêneo será aquele que apresentar menor coeficiente de variação. Em um dia de verão, as temperaturas registradas em uma cidade ao longo de um dia estão apresentadas na tabela abaixo. Com base na tabela, indique o valor da amplitude térmica registrada nesse dia. Solução: para encontrar o valor da amplitude térmica, devemos subtrair o valor mínimo da temperatura do valor máximo. Pela tabela, identificamos que a menor temperatura foi 16 graus Celsius e a maior foi 27 graus Celsius. Desta forma, a amplitude será igual a letra A, igual a 27 menos 16 igual a 11 graus Celsius.